Nessa noite eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria regressar a essa casa. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Aliminé. Bom estar com o senhor. Muito obrigado. O senhor sabe, eu digo sempre isso, que o senhor é uma referência, não só dentro de Cariacica, não só no estado do Espírito Santo, porém toda a nação brasileira, pelo caráter cristão do pastor Aliminé. É bom servir a Deus a essa igreja. Também quero louvar a Deus pelo pastor Wesley. Deus abençoe poderosamente o senhor, sua casa, sua esposa, a cantora Flávia, e aos amigos que aqui não estão, que não puderam, motivo de viagem, né? Presbítero Marcelino, esse amigo, evangelista Charles, que Deus abençoe eles aonde eles estiverem. E a todos os irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, por bondade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, e o contraverso será do 1 a seguir. Só de antemão, ninguém é obrigado, no final estarei lá embaixo, pedir se tiver uma mesa lá para que coloquem para mim. Vou colocar lá alguns biscoitos, né, entre doce salgado, R$10 cada um. Você passando lá, comprando, estará abençoando a minha vida, casa e família. Pastor, o senhor, como pregador do Evangelho, graças a Deus, prega todo estado, fora. Em nome de Jesus, ainda nesse ano estaremos indo fora do Brasil. Não tem vergonha de vender biscoito? Não, nenhuma. Por que não? Porque vergonha eu teria se eu estivesse no meu sofá dizendo, só saio de casa por tanto. Aí eu teria vergonha, tá? Então, se você quiser, passa lá, nos ajude, que Deus estará te abençoando. Amém? Vamos lá. Atos capítulo de número 6, verso de número 1, está escrito assim. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao qual sobre estes constituamos este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Felipe, a Prócolos, Nicanor, Timão, Nicolau e Parmenás, prosélito de Antioquia, e estes apresentando aos apóstolos, esses orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir ao espírito e à sabedoria com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavra de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E os anciões e os escribas incitaram o povo, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cansa de proferir palavra de blasfêmias contra esse santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Quem pode, diga glória a Deus. Senta adorando a Jesus por bondade. O capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é muito interessante porque ele vai nos falar sobre o início da ascensão da igreja primitiva aqui na face da terra. Por que eu trato Atos capítulo 6 como o início da ascensão?
Porque muitos estudiosos, amantes e praticantes da palavra, acreditam que o início da igreja se dá em Atos capítulo de número 5 a Atos capítulo de número 9. Porém, na minha concepção, na minha forma de enxergar o texto, a igreja primitiva, ela não começa em Atos 5, 6, 7, 8 e 9. Não, pastor Marcos Paulo, não. Na minha concepção, o início da igreja se dá ainda em Atos capítulo de número 1. Após Jesus ascender aos céus, o texto bíblico vai dizer que aproximadamente 120 pessoas que ficarão reunidas dentro de uma casa, casa essa que eu acredito ser a mesma casa de Mateus capítulo de número 26 e Lucas capítulo de número 22, que foi a casa aonde Jesus ministrou a última ceia. Porém, a igreja de Atos capítulo de número 1 já não é mais a mesma igreja de Atos capítulo 6. Não, pastor, não. Porque você pode ver que em Atos 6, a igreja está vivendo um problema. Pastor Marcos Paulo, qual é o problema que a igreja vive em Atos capítulo 6? É um problema que eu libero uma palavra profética, que já a Assembleia de Deus em Itacibá e todas as congregações irão viver. Qual é o problema? Estava dando tanta gente, mas tanta gente, que o texto vai dizer que faltava obreiros para suprir as necessidades da igreja, porque naquela época, quem tinha muito vendia o que tinha, repartia com quem não tinha, para que a necessidade de toda a igreja fosse suprida. Porém, a igreja de Atos capítulo 1 era 120 pessoas dentro de uma casa. Já em Atos capítulo de número 2, nós sabemos que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando a Bíblia diz que de repente um som de um vento veemente e impetuoso enche toda a casa. Todos que ali estavam foram cheios do Espírito e falavam em outras línguas. O texto diz que Pedro ainda era um evangelista novo. Ele vai pregar uma mensagem que Joel já havia pregado. Era mais ou menos Pedro copiando a mensagem de Joel. E quando Pedro faz o apelo, aproximadamente 3.000 almas se convertem ao cristianismo. Já em Atos capítulo 3, nós sabemos que eles estão subindo a hora nona, às 3 horas da tarde, ao templo. De repente, um homem de aproximadamente 40 anos, que todo dia esmolava a porta do templo, ele vai olhar para Pedro e para João e vai dizer: dai-me uma esmola. Pedro cheio de ousadia, Pedro cheio da graça, Pedro cheio de intrepidez, Pedro principalmente cheio do Espírito, vai olhar para ele e vai dizer: olha, eu não sei, João, mas olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro estende a mão, e quando Pedro estende a mão, aquele homem pega na mão de Pedro, fica de pé, e você pode reparar que a vida toda colocavam ele na porta do templo e da porta ele ia embora, colocavam ele na porta do templo e da porta ele ia embora, mas no dia que ele encontrou com 2 homens cheios do Espírito, ele não foi embora da porta, ele entrou no templo para adorar aquele que é digno de toda honra, oh glória, de toda glória e de todo o louvor. A Bíblia diz que quando a multidão viu aquele homem lá dentro, saltando, glorificando, se alegrando, a multidão fica perplexa pelo milagre que Deus havia feito através da vida de Pedro. Então Pedro, percebendo que a multidão está atônita, Pedro já era um evangelista nato, não precisou copiar mais Joel, ele vai pregar uma mensagem, e a Bíblia diz que quando Pedro faz o apelo, aproximadamente 5.000 almas se convertem ao cristianismo. Ou seja, meu amigo pastor Liminel, o senhor conhece muito mais do que eu, mas me permita lhe citar: a igreja de Atos 1, 120, a igreja de Atos 2, 3.120, a igreja de Atos 3, 8.120 crentes adorando ao nome do Senhor. Ou seja, a igreja estava crescendo. Vamos lá, a igreja estava o quê?
crescendo. Pega pesado, a igreja estava crescendo. Guarda isso aqui. Todo crescimento gera problemas, porém todo problema gera oportunidades. Vou repetir isso aqui. Todo crescimento gera problema, porém todo problema abre oportunidade. Porque tem coisa que a gente olha e fala assim, que problemão. Deus fala assim, que porta que eu estou abrindo para você entrar. Eu vou repetir porque eu ouvi 4 glórias, 5 aleluia e vi 6 mãos levantadas. Aquilo que para você é um problema, para Deus é uma porta de oportunidade que está abrindo para você. Qual é o problema que a igreja vive em Atos 6? Está faltando obreiro. Tem muita gente aí. O que a gente faz? A Bíblia diz que as viúvas hebreias eram assistidas no serviço cotidiano. Por que elas eram assistidas? Porque a distribuição diária de alimento, a mesa delas estava cheia. Mas enquanto as viúvas hebreias estão com a mesa cheia, as viúvas gregas estão esquecidas. E os gregos vão se reunir e vão até a liderança da igreja e vão falar assim, vem cá. O que nós aprendemos com Jesus? A não fazer acepção de pessoas. Por que a mesa da viúva de vocês está cheia e a nossa vazia? Só que você pode ver que a igreja de Atos 6 é uma igreja dividida. Pastor Marcos Paulo, dividida por quê? Porque eles estão assim, ó, viúvas de gregos, viúva de hebreus. E Paulo disse uma coisa, o quê? A igreja não é de grego, a igreja não é de latim, a igreja não é de hebreu. Pastor, de quem é a igreja? É do cabeça da igreja, aquele que está sentado acima do trono e que toda a terra está cheia da sua glória. Então deixa eu liberar a palavra. A igreja não é do pastor Aliminé, a igreja não é do crente mais antigo, a igreja não é do crente mais novo, a igreja não é do mais rico, a igreja não é do mais pobre. Pastor, de quem é a igreja? É daquele que antes da gente chegar aqui, ele já estava na casa. Olha para 2 pessoas e fala, o dono da igreja está na casa. Fala para ele, o dono da igreja. Olha aqui. Vocês acham justo que a viúva de vocês é assistida e as nossas ficam desamparadas? Não, não é justo. Só que nós somos a liderança. Como que a gente vai deixar de orar, jejuar e ler se a gente tem uma multidão para alimentar? A gente não pode fazer isso. O serviço tem que ser dividido. Imagina o pastor Aliminé tendo que ter uma palavra toda terça-feira. Às vezes quando eu não estou na minha igreja, que eu não tenho compromisso, eu assisto. Imagina o pastor tendo que ter uma palavra toda terça-feira para você, e além de ter a palavra, ele vai ter que limpar a igreja. Então o serviço tem que ser dividido. Então faz o quê? Olha, a gente que é a liderança, a gente tem que ler para alimentar a multidão. A gente tem que orar para alimentar a multidão. A gente tem que ter uma palavra para esse povo. Já que a gente não pode fazer isso, faz melhor. O quê? Escolhe entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha para mim aqui. Aí olha o que o texto vai dizer. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram. Olha aqui para mim. Contentou a toda a multidão. Pastor Wesley, a multidão falou, olha, gostamos da decisão. Então vamos eleger esses 7 homens? Vamos. Aí o que a Bíblia diz? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Pega pesado comigo. Elegeram. Pega pesado e diga, elegeram. O primeiro obreiro da igreja primitiva, quem foi? Matias. Atos capítulo 1. Quando Judas se suicidou, a Bíblia diz que pegaram 2 discípulos anônimos. O nome do primeiro, Matias. O nome do segundo, Barsabás. E a Bíblia diz, Atos 1:26, e lançando sorte sobre eles, a sorte caiu sobre Matias. Então vem comigo aqui, o primeiro obreiro da igreja primitiva, quem foi? Matias, que foi escolhido na sorte. Quem me ouve diz amém? Matias foi escolhido na sorte. Só que Estevão não chegou na sorte. Não. E elegeram Estevão. Vou repetir. Matias chegou na sorte. Estevão foi eleito.
Pastor, não estou entendendo. Uns chegam na sorte, agora outros é Deus quem elege para chegar. Houve 4 glórias, 5 aleluia e 6 mãos levantadas. Vou repetir, tem gente que chega na sorte, agora outros é Deus que elege. Assembleia de Deus de Itacibá, antes de você nascer, Deus já havia te eleito. Me prova, Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei como profeta. Tu és meu. Aonde estão os eleitos de Deus aqui essa noite? Aonde estão as eleitas de Deus aqui essa noite? Abre a boca para adorar. Tem eleito na casa. Segura a palavra que lá vai. Tinha gente melhor do que eu para estar pregando aqui, mas e aí se Deus me elegeu? Tinha gente melhor do que o pastor Eminé para estar pastoreando, mas foi o Senhor que Deus elegeu. Tinha gente melhor que as irmãs para estar aí, mas foi vocês que Deus elegeu. Segura que lá vai. Satanás, sai da nossa frente, no nome de Jesus. Os eleitos de Deus estão na casa. Chame na proma. Telemia. Escute isso aqui. Matias chegou na sorte, Estevão foi eleito. Eu aprendi que a repetição traz a perfeição. Matias chegou na sorte, Matias chegou na... Estevão foi eleito, Estevão foi... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe uma diferença grande entre quem chega na sorte e quem Deus elege. Pastor Marcos Paulo, qual é a diferença? Matias chegou na sorte, e a Bíblia só fala sobre ele em Atos 6, e nunca mais ele aparece. Estevão foi eleito, e eu estou contando a história de quem? Diga para alguém do seu lado: quem chega na sorte tem história curta. Agora, quem Deus elege, Ele elege para fazer história. Ai, Jesus, eu vou repetir para você dar glória para quem merece. Pastor Eminé, quem chega na sorte, aparece para assumir. Agora, quem Deus elege, você passa, mas a sua história continua. Você passa, mas a sua história vai continuar. Só que eu gosto. Para que Estevão foi eleito? Servir mesa. Estevão foi eleito para quê? Servir? Então segura que lá vai. Nem sempre Deus vai te eleger para sentar na mesa. Porque quando fala de mesa, todo mundo lembra de Davi. Ninguém se assenta enquanto eu não chegar. Mas para sentar na mesa da briga, todo mundo quer. Agora, para servir a mesa, tem uma placa no mundo espiritual. Precisa-se. Pastor Marcos Paulo, servir mesa? Isso eu não faço. Então tá bom, então você é melhor do que Jesus. Por quê, pastor? Lucas 22.
Jesus olha para Pedro e João, prepara a Páscoa. Onde? Entra na cidade. O homem do cântaro vai levar vocês a uma casa onde tem um cenáculo que o pai de família vai apresentar a vocês. É lá que eu quero cear com vocês hoje. Eles chegam na casa, emolam um cordeiro, preparam a Páscoa. Quando Jesus chega, tem uma briga totalmente desnecessária acontecendo. Qual é a briga? Quem dentre nós é o maior? Para quê? Para ver quem vai sentar do lado dele na mesa. Aí um, não, eu sou maior. O outro, maior sou eu. O outro, não, quem é maior sou eu. Jesus fala assim, vem cá, vocês estão brigando para quê? Para ver quem vai sentar na mesa? Já que vocês estão brigando para ver quem vai sentar na mesa, senta aí vocês. Como assim, Jesus? Senta a gente se o Senhor é o maior. Jesus olhou e falou, é isso que eu quero ensinar para vocês. O quê? O maior no meu reino não é quem é servido. O maior no meu reino é aquele que serve. Senta aí que eu vou servir vocês e vou lavar os pés de vocês. Segura. O maior nessa semana de Pentecoste não é o pregador. O maior nessa semana não é quem canta. Pastor, quem é o maior? É aquele que está sentado acima do trono e que toda a terra está cheia da sua glória. O maior se fez servo. Pastor, Jesus serviu? Serviu. Lembra quando a mãe de Tiago, João, olhou para Jesus e falou, Senhor, deixa meus filhos sentarem do seu lado na mesa, um na direita e o outro na esquerda. Jesus, quem dá lugar na mesa não sou eu, quem dá lugar na mesa é o Pai. Pastor, Jesus serviu? Serviu. Então você me convenceu. É só para servir mesa? Então qualquer um pode fazer. Qualquer um? Não. Mas não é só servir mesa, mas está no texto. Vamos constituir este importante negócio. É para servir mesa. Mas no reino, até para servir o negócio é importante. Tem requisitos. Tem exigências. Pastor Marcos Paulo, quais são? Primeiro, boa reputação. Não sei se vai dar para você dar glória, mas se não der, grita aleluia, mas faz alguma coisa. Escuta isso aqui. Primeiro requisito, boa reputação. Tem que ter vida no altar, hombridade, caráter. Ser marido de uma só mulher, esposa de um só homem. Se comprar tem que pagar. Pastor, para servir mesa por quê? Porque antes de eu ir, é o nome dele que está indo na minha frente. Primeiro requisito, boa reputação. Segundo, tem que ser cheio do... Pastor Marcos Paulo, serve crente vazio? Não, porque crente vazio só serve para dar trabalho. Minha mãe está me assistindo, vou deixar um beijo para ela. Ela mandou uma mensagem aqui, que eu mandei o link para ela. E eu sou filho de pastores. Eu cresci no altar. E se tem uma coisa que eu sei, é que se tem fofoca, só tem crente vazio no meio. Panela, só tem crente vazio. Por quê, pastor? Porque enquanto o crente vazio está fofocando, o crente cheio está orando. Enquanto o crente vazio está falando mal da vida dos outros, o crente cheio está falando da vida de Jesus. Oh, aleluia! Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu me perguntei por que crente cheio do Espírito, meu amigo Diácono Vinícius, não veio antes de crente cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se fosse essa geração de agora, essa galera de agora, eu me incluo no meio. Olha aqui para mim. Quem sabe colocaria assim, ó. Primeiro, seja cheio. É para pregar? Domínio grego, hebraico, aramaico, latim. Tem uma dicção. Olha, domínio público. Fale muito bem. E depois, se der, tenha boa reputação. É para cantar? Domine o alto, baixo, contrato. Domine tudo.
E depois, se der, é para virar no culto. Mas depois, se der, tem a boa reputação. É para revelar? É para tirar tatu da toca. Tem que trazer profundidade. Se fosse essa geração. E depois, se der, tem a boa reputação. Só que na igreja primitiva não. Primeiro, boa reputação. Mas prega muito. Prega mesmo? Prega. Tem caráter? Não. Então não serve. Olha, rapaz, se você vê ela cantando, vira tudo, vira. É a esposa de um só homem? Não, então tira do altar, não serve. O camarada é profeta, meu irmão, olha, é um negócio de louco. Eu estou sendo filmado, mas eu vou pregar o evangelho na sua genuinidade até o final. Mas olha, só é meio estranho, sabe, parece aqueles vasos rosa, uma coisa estranha. Então não serve, tira do altar. Por quê? Porque aqui primeiro tem que ter caráter, para depois ter talento. Eu vou repetir. Não adianta ter talento e não ter caráter. Primeiro é vida no altar e depois ter talento. Olha aqui, boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Pediram 3 requisitos para servir a mesa. Quantos requisitos? Estevão tinha 7. E Estevão cheio de fé. Está no texto, se quiser conferir, segue conferindo aí. Atos 6:5 em diante. Estevão cheio de fé. 4º requisito. E poder, 5º requisito. Fazia grandes sinais, 6º requisito. E prodígios, 7º requisito. Pediram 3. Estevão tinha 4 requisitos a mais. Por que Estevão tinha tanto? Porque Estevão era um homem separado. E homem e mulher de Deus separado sempre vai ter mais para oferecer do que pensam que ele tem. Olha aqui. Deus começa a usar Estevão com sinais e prodígios. Não está no texto, chama-se conjectura sem ferir exegese. Ele vai ali, tem um cego, ora, Deus cura. Deus usa ele com sinais e prodígios. Vai ali, tem um coxo, ora, anda. Estevão, tem uma pessoa doente ali, vai lá, ora, é curado. A Bíblia diz que Deus começa a usar Estevão com sinais e prodígios. Quem me ouve diz amém? Amém. Quem aqui quer ser usado com sinais e prodígios diz amém? Amém. Eu também quero. Só que segura isso aqui, Deus não quebra princípio. Para Estevão ser usado com sinais e prodígios, primeiro Estevão teve que aprender a servir. Deus não vai usar nunca quem não aprendeu a ser servo. E mandará chorar. Eu vou repetir, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não gosto de falar sobre eu mesmo, mas cabe no que eu vou falar aqui. Na minha igreja que eu servia a Deus só tinha guitarra e pandeiro. Eu, muito novo, eu gostava do pandeiro. E um dia meu pastor falou: quer aprender a tocar pandeiro, Marcos? Eu falei: quero. Ele falou: vai lá em casa amanhã. Ele morava próximo à minha casa. Quando eu cheguei lá na casa dele, estava cheio de sapato na mureta, uma caixa de graxa e uma escova. Ele falou: vem cá, meu filho, vai aprender a tocar, mas primeiro vai aprender a servir. Engraxa os sapatos. No outro dia, meu pastor, eu louvo a Deus pela vida daquele homem, porque tudo que eu aprendi com ele. Olha aqui para mim, no outro dia ajudei ele a limpar o quintal, até colocar a mão no pandeiro. Primeiro ele me ensinou a ser servo, a dar honra a quem tem honra. Olha aqui para mim, porque eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Ei, Deus vai te usar, vai. Deus vai te levar longe, vai. Mas primeiro aprende a servir. Segure isso aqui. Sabe por quê, pastor Wesley? Eu estou preocupado. Nós estamos numa geração aí que o camarada não tem pastor, não tem igreja, se converteu ontem, já está com as agendas abertas, nunca passou um pano na cadeira da igreja, nunca serviu uma água no altar e já quer sair ensinando. Deus está dizendo: eu vou te usar, mas primeiro tem que servir. Deixa eu correr para concluir esse sermão.
Não me deram tempo, mas a gente tem que ter sabedoria. Estevão é usado, a Bíblia diz, sabe o quê? Então levantaram-se alguns. É disso aqui que eu gosto. Por que enquanto Estevão está servindo mesa, ninguém se levantou? Quem me ouve diz amém? Estevão está servindo mesa, ninguém falou nada. É verdade, meu pastor? Ninguém falou nada. Ninguém tocou em Estevão. Agora, Deus começou a usar Estevão com sinais e prodígios. Levantaram-se alguns. Por que só se levantaram quando Estevão estava sendo usado? Me pergunte por quê. Porque ninguém briga para servir. Vou repetir isso aqui. Ninguém briga para servir. Eu tenho 35 anos, fiz esse mês, eu sirvo a Deus há 27. Nunca vi briga para ver quem limpa a igreja. Nunca vi. Não, o rodo é meu, a vassoura é minha. Se colocar a mão no pano vai arrumar um problema comigo. O banheiro é meu. Nunca vi. Se não der para dar glória, aleluia. Nunca vi briga para ver quem serve. Mas me pergunta se eu já vi briga para ver quem prega. Eu já vi gente sair da igreja. Rapaz, eu estou 2 meses sem pregar. Não, vou sair. Não vai, meu filho. A praça está lá fora. Não quer pregar, vai lá. Já vi briga para ver quem canta. Já vi briga para ver quem rege o conjunto. Já vi briga para impor a minha opinião. E se não impor, não me agrada, eu quero sair. Olha aqui para mim, meu filho. Aqui dentro não tem que ter briga para eu aparecer. Aqui dentro tem que ter briga para ele aparecer e eu diminuir. Então olha para alguém do seu lado e fala para ele assim: a igreja é dele, a glória é dele, quem manda aqui é ele. Eu vou falar igual João Batista. O importante é que ele cresça e que A Bíblia diz que disputavam com Estevão, mas não podiam resistir. Não resiste por quê? Porque Estevão era cheio, eles eram vazios. Me prova, se fossem cheios tinham sido eleitos. Você pode ver que a Bíblia diz que eles competiam com Estevão, mas não diz que Estevão competia com eles. Por quê? Porque quem gosta de disputa é crente vazio. Crente cheio quer disputar com ninguém não, irmão. Enquanto crente vazio, esses dias eu estava olhando, tem um pastor muito conhecido aí, dá lugar nas revelações aí. É ele, Deus, não tem nada a ver com isso. Colocou lá, me criticar é fácil, difícil é me alcançar. Aí eu coloquei embaixo e falei: Jesus era criticado e pregava para que os seus críticos alcançassem o reino de Deus. Aí amigo meu falou: rapaz, por que você colocou aquilo lá? Eu falei: não, eu gosto, é Bíblia. Olha aqui para mim, meu irmão, quem gosta de disputa é crente vazio. Eu não quero que você me alcance, eu quero que a gente alcance junto o céu. Fala para alguém do seu lado: nós vamos alcançar juntos é o céu. Aleluia! Eles competiam, mas não podiam resistir. Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Então levantaram, sabe o quê? Levantaram um falso contra Estevão. Por que eles levantaram um falso? Porque procuraram algo verdadeiro e não acharam nada. A nossa vida tem que ser assim: vasculha, não vai achar nada. Para nos tocar tem que inventar. Vasculharam, e aí? Tem nada não, cara, é homem de Deus mesmo. É mesmo? É, então faz o quê? Diz que o povo aumenta, mas não inventa. Isso é mentira. Isso é a maior mentira que o diabo inventou. Porque quando no coração deles cresce o desejo de destruir alguém, eles não hesitarão em inventar. E aí? Sai falando que ele blasfemou. E eu costumo falar uma coisa: guarda isso aqui, isso é meu, essa frase é minha.
Tá? Eu costumo falar uma coisa: Satanás tem 3 filhos e um sobrinho. Pastor, quais são os filhos do diabo? Me disseram, me falaram e me contaram. Quem é o sobrinho? Ouvi dizer. Esses 3 parentes do diabo estão acabando com a vida de muita gente. Tem muita gente boa ficando no meio do caminho por causa do me disseram, do me falaram, do me contaram e do ouvir dizer. Olha aqui para mim, não deixa a sua boca testemunhar o que seus olhos não conseguiram enxergar. Esse dia eu estava em casa, a pessoa me ligou do interior aí: rapaz, eu ouvi falar isso de fulano. É verdade? Eu falei: eu não vi, ninguém me provou nada. Então, varão, se eu não vi, eu não posso falar aquilo que eu não vi. Hã? A minha boca no testemunho que os meus olhos não viu. E aí? Blasfemou? Blasfemou. Faz o quê? Leva para o sinédrio. Pastor Aliminé conhece muito, prega aqui as terças. Eu acompanho muito, já falei isso, falei uma vez com a missionária assim. Sempre acompanho. Olha para mim aqui. Sinédrio era um grupo de 70 homens. 30 homens, 35 contra 35. Se desse 35 contra 35 a favor, o sacerdote dava o voto de Minerva. Levaram Estevão para o sinédrio, colocaram ele lá. E eu vou começar a caminhar para o fim. Eu prego 9 no máximo até 9h35, no máximo eu encerro. Olha aqui para mim. Quando colocaram ele no sinédrio, começaram a acusá-lo. Atos 7:2 falaram: Estevão, agora é a sua hora de se defender. Vai, se defende. Estevão começa a defesa, porque através de Abraão veio Isaac. Não, olha aqui. A história de Abraão e de Isaac a gente já conhece. A gente não quer saber disso. A gente quer que você se defenda. De Isaac veio Jacó. Se defende, rapaz! De Jacó vieram as tribos. José foi levado como escravo ao Egito, mas foi Moisés que foi o libertador. Deixa eu resumir. De Atos 7:2 a Atos 7:52, Estevão fala de Abraão até Jesus. Só tem uma coisa: dele ele não falou. Era para ele se defender. Era para Estevão fazer o quê? O que ele fez? Pregou. Por que Estevão não se defendeu? Porque Estevão era inteligente. Quando ele olhou para o sinédrio, todo mundo que acusou ele estava sentado lá, só para ver ele se defendendo. Estevão entendeu: então vocês me colocaram aqui para eu parar de pregar e ficar me defendendo, né? Já que vocês estão na plateia, lá vai Bíblia. Por quê? Porque eu não vou me defender. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou pregar. Olha para alguém do seu lado e fala para ele assim: não saia do propósito por causa de acusação. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para cantar, canta. Mas não saia do propósito. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Olha aqui. Enquanto Estevão prega, Atos 6:15, quem olha para ele, rosto de anjo. Quem olha para Estevão, rosto de anjo. Tem aonde? No céu. O camarada está sendo acusado do que não fez, mas não perdeu a característica do céu. Atos 7:54, quem acusava Estevão, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes. Eles faziam o quê? Rangiam os. E Jesus, quando dava as características do inferno, ele dava 2: lugar de planto. Quem olha para Estevão, característica do céu. Quem olha para os seus inimigos, característica do inferno. Diga para alguém do seu lado assim: seu rosto te denuncia. Pastor Marcos Paulo, meu rosto me denuncia? Denuncia. Me prova. Um coração alegre formoseia mas um coração triste deixa o rosto derrubado. Me prova, Ana. Ele está embriagada, não, só estou amargurada. É a tristeza do coração transparecendo no rosto, mas eu estou cheio do Espírito.
Olha aqui, é por isso que eu amo chegar cedo no culto. Quem me conhece sabe. Se der bobeira, eu abro a igreja. Eu cheguei aqui e eu ouvi a palavra introdutória. O profeta leu em Mateus 3, não foi isso? Mateus 3, 17, isso. Mas eu vou ficar com Lucas capítulo 9, é o mesmo texto. Pedro, Tiago e João dormiram lá no Monte da Transfiguração. Eles eram bons de sono, porque no Getsemane eles dormiram também. Só que eles só dormiam quando queriam. Porque em Lucas capítulo 5 passaram a noite acordados e não dormiram. Para trabalhar está acordado, para orar dorme. Mas deixa isso aqui para outro dia. Senhor, é Moisés e Elias? Deixa a gente construir 3 tendas. Um mora com o Senhor em uma, outro com Moisés e outro com Elias e outro. Jesus não, dormiu no culto, perdeu a bênção. Está na hora de ir embora. Quando chegou lá embaixo, Lucas capítulo 9, verso 40, Jesus olha para eles e fala assim, vão adiante. Chegando na aldeia dos samaritanos, diz que eu quero pousar lá essa noite. É a última vez que eu peço para você repetir, porque eu vou começar a encerrar. Diga para alguém do seu lado assim, seu rosto me amostra para onde Deus vai te levar. Que isso, pastor? Olha aqui. Jesus vem atrás, os discípulos na frente. Quando eles chegaram na aldeia do samaritano, os discípulos, nosso mestre quer pousar aqui hoje. A Bíblia diz que os samaritanos olharam no rosto de Jesus, ele não pode ficar aqui. Os discípulos, por que não? Porque o rosto dele não é de quem vai ficar aqui. O rosto dele é de quem vai para Jerusalém. Seu rosto me amostra para onde Deus vai te. É por isso que tem gente que olha para a gente e fala assim, não fui com a tua cara. É porque eles não vão para onde a gente está indo. Aleluia! Você vai mais longe. Eu vou repetir. Você vai mais longe. Você vai mais longe. Deixa eu começar a encerrar. Mesmo Estevão pregando, ele é sentenciado à morte. Tiraram ele da cidade para assassiná-lo. Olha para mim, porque ninguém podia morrer dentro da cidade, porque senão a cidade era considerada amaldiçoada. O Gólgota, quando Jesus foi crucificado, ficava fora da cidade. Olha para mim aqui, e a igreja é a cidade forte de Deus. E segura isso aqui, gente, aqui dentro todo mundo se ama. O nosso problema é daquela porta para fora. Então segura isso aqui, vigia quando sair da cidade. Quando chegou lá fora, começaram a apedrejar Estevão. Pá, pá. Enquanto as pedras estão batendo, Estevão vai olhar para o... Estevão olhando para o céu, ele está me ensinando algo que pode me apedrejar, mas a cabeça eu não abaixo. E ele vai gritar, eis que vejo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Pai está em pé à mão direita de Deus. Olha para mim, o céu abrindo aqui na Bíblia não é a primeira vez, mas a informação que Estevão dá é a primeira. Eu estou vendo o Filho do Pai de pé. A mão direita. Para quem não sabe, o lado direito na Bíblia é o lado da honra. Você pode ver que a Bíblia sempre vai engrandecer o lado direito. Salomão, quando quis honrar tua mãe, disse, todo dia comerá pão comigo à mesa ao meu lado direito. Lucas é o único evangelista que deixa claro que o homem das mãos mirradas era a mão direita que era mirrada. Salmo 91, 7, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Eu sou a tua sombra, quem te guarda, diz o Senhor. Eu sou a sua destra, a sua direita. Atos 9, Ananias vai a uma rua chamada direita. Eclesiastes 10, o coração do tolo inclina-se para a esquerda, mas o coração do sábio inclina-se para a direita. Mateus capítulo 25, quando Jesus voltar, os lobos ele vai colocar do lado esquerdo, mas as ovelhas ele vai colocar do lado direito e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai.
Atos 7,60. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, olha o que diz o texto. E pondo-se de joelhos. E pondo-se de... Quem mandou Estevão ficar de joelhos? Ninguém. Por que ele ficou? Porque pedrada não se responde com pedradas. Pedrada se responde. Porque enquanto eu estou de joelho, o filho do pai está de pé. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Sai do seu lugar e vem à frente, você que precisa de uma vitória hoje. Sai do seu lugar. Só quem precisa de um milagre. Rompe a multidão e vem. Não deixe nada te segurar aí. Oh, aleluia, Jesus. Estevão dá um brado dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. A Bíblia diz: e tendo dito isto, adormeceu. Será que existe alguém que ouviu essa palavra, foi tocado pelo Espírito e deseja entregar a tua vida a Jesus essa noite como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo essa noite? Me dá um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus essa noite? Eu quero te conhecer. Tem alguém? Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar os leões. Meu louvor a todos que são contra ti, ó Jeová. Aleluia! Então adora Ele, nada pode intercalar o louvor no meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Então diga pra Ele, diga pra Ele, diga pra Ele: Senhor, eu vou te vir. Aleluia! minha adoração exclusivo é o meu coração. Eu vivo Só pra ti, não abro mão do céu, diante da morte. prefiro ser filho. Oh, aleluia! Há uma glória de Deus sobre essa igreja essa noite. O Espírito de Deus se faz presente. Nada pode intercalar No meu coração, os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Vem aqui como Daniel, Com os olhos voltados pro céu, com risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. aleluia! Não vou dividir. Minha adoração exclusiva Vivo é meu coração. eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Descansará direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O quê? Ele me livra do laço do passarinho, e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas
e debaixo de tuas asas eu não devo Nem seta que vou impedir, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. conta quando Direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, moverei o céu. Ele envia anjos na a igreja minha adoração exclusivo pra ti, não abro mão do céu até diante da morte. Deus, eu libero uma palavra sobre esse povo essa noite e aqueles que me assistem em tua casa. A unção do Senhor nos alcançou nesse lugar. A unção da cura, a unção da vitória, a unção do milagre. Nós recebemos hoje algo da sua parte nesse lugar. Deus, cremos que não sairemos daqui de qualquer maneira. Estamos saindo daqui cheios, 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 cheios. Eu libero a palavra agora. Honra a tua igreja, honra o teu povo. Faz o milagre, cura enfermidade, dá vitória à tua igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, no nome do Eixo. Não vou dividir. exclusivo é